Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso podcast e hoje nós temos o nosso quadro Na Mesa com PV. E não sei se você já acompanhou os outros quadros, temos entrevistas, temos meditação. Eu queria pedir a você que você desse seu like, nos seguisse no nosso canal do YouTube, nas nossas plataformas de áudio, no nosso Instagram, @AngularCast. E hoje eu quero trazer uma reflexão para você. Nós vamos falar hoje sobre um tema que eu considero muito chave na vida de qualquer cristão, que é a importância da presença de Deus. Esse é um tema que ele nos faz despertar e faz nos fazer uma reflexão que esse é o principal tema da palavra de Deus. Como assim, pastor? Quando nós olhamos no livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós percebemos um Deus que procura se relacionar com o seu povo, com a sua presença. E nesses 66 livros, a gente observa Deus manifestando a sua presença. No Velho Testamento era através do tabernáculo, e a gente vê, na verdade, inicialmente a presença de Deus com Adão e Eva de forma plena. Mas o pecado que faz a separação entre Deus e os homens fez com que essa presença fosse abandonada, esquecida. E a partir dali, a gente observa um Deus que gosta de manifestar a sua presença no meio do seu povo. Ele instaurou o tabernáculo para que ele pudesse morar no meio do seu povo. E a gente vai vendo ao longo de todo o Velho Testamento esse Deus procurando manifestar a sua presença. Até que, em João capítulo 1, versículo 1, a palavra, o verbo, se fez carne. E aí Jesus veio e começou a morar e a caminhar entre nós. E foi algo surpreendente, algo sobrenatural. No entanto, ele morreu na cruz. E quando ele morre na cruz, os discípulos ficam apavorados, porque o Filho do Deus vivo, que até então morava em tenda, estava num tabernáculo, agora ele se fez carne e ele tinha morrido. E Jesus, entendendo a importância da sua presença, ressuscita e ressuscita ao terceiro dia e traz uma promessa. Ele iria ao Pai, mas enviaria um Consolador. E agora a presença desse Deus é através do seu Espírito. E a gente vê o episódio de Pentecostes sendo um dos episódios mais marcantes que a gente tem no Novo Testamento. Então a gente observa que Jesus prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos seus dias. E a gente precisa entender e valorizar a importância da presença de Deus. A gente precisa entender qual é a sua importância. Até porque essa presença, que desde o Gênesis, uma vez negligenciada, restaurada em Jesus, agora ela está no meio do seu povo, através do seu Espírito na igreja. E a partir disso a gente pode fazer a seguinte reflexão. Qual é, então, a importância dessa presença? Em Êxodo, capítulo 3, versículo 11, a gente começa a observar que a presença de Deus ela vai nos trazendo algumas características e marcas impressionantes. E a primeira delas é, quando nós estamos com a presença de Deus, ela restaura a nossa identidade. Em Êxodo 3:11, Moisés pergunta para Deus quem ele é. E Deus responde que ele estava com ele. Ou seja, Moisés pergunta para Deus qual era a identidade dele. E Deus responde que ele, o Deus vivo, estava com Moisés. Aparentemente parece que Deus ignora a pergunta de Moisés. Mas não. Ali Deus entrega uma chave. Qual, pastor? Deus estava dizendo que a identidade de Moisés não se baseava em quem ele era.
A identidade de Moisés não se baseava naquilo que ele fazia ou naquilo que ele sentia. Não se baseava nas suas habilidades, na sua popularidade ou muito menos no seu treinamento. Deus estava dizendo que a identidade de Moisés se baseava em quem ele carregava. Pastor, o que significa isso? Significa que a presença de Deus, uma vez na minha vida e na sua vida, ela restaura quem nós somos. Ela restaura quem é eu e quem é você. Ou seja, a presença de Deus é a coisa mais importante que todo cristão deveria carregar. Por quê, pastor? Porque Deus olha para a gente não baseado naquilo que a gente acha que nós somos, mas Ele olha para você e para mim, baseado em quem nós carregamos. Eu te faço uma pergunta. Quem é você? Eu te faço uma pergunta. Quem é você? Deus responde para Moisés: Moisés, eu não quero saber quem é você. Eu quero saber com quem você quer estar. O que eu quero dizer é que Deus restaura a nossa identidade. Observa que Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, essa identidade dada a Davi foi baseada na presença que ele carregava de Deus. Quem você quer carregar com você? Deus não estava dizendo que não sabia quem era Moisés. Deus não estava dizendo a Moisés que ele não sabia quem era Moisés. Mas Deus estava dizendo que mais importante de quem é Moisés é quem Moisés carregava. Jesus, a partir disso, está nos dizendo que o mais importante em nossas vidas não são nossos dons, não são os nossos treinamentos, não são o nosso intelecto, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que tenho. Mas o mais importante é, você é uma pessoa que carrega a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus vale mais do que tudo. A presença de Deus vale mais do que a prata. Davi, quando peca e faz a sua oração de arrependimento, registrada lá no Salmo 51, uma das coisas que Davi ora diz é: não afaste de mim o teu espírito. Davi entendia que a maior derrota de um homem, o poço mais profundo que o homem pode chegar, ele não carregar mais a presença de Deus. A Bíblia fala que quando Sansão estava ali com Dalila, e Dalila corta os seus cabelos, e Sansão tenta matar os seus inimigos, a Bíblia deixa claro, e a presença de Deus já não estava mais com ele. A gente então começa a observar que a ausência da presença de Deus na vida de qualquer cristão, essa sim é a maior falência, essa sim é a maior crise que o homem pode estar. Afinal, Jesus se tornou o caminho, a verdade e a vida, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso à sua presença. E você, valoriza a presença de Deus? Mais do que ouro, prata, mais do que conquistas até ministeriais, mais do que a tua própria vida, o que mais importa na tua vida? Segundo, a presença de Deus, ela nos capacita. Além de restaurar a nossa identidade, a presença de Deus, ela nos traz uma capacitação. Observe que as pessoas mais temidas no Velho Testamento eram os profetas. Por quê? Porque quando a presença de Deus se manifestava sobre a vida deles, eles abriam a boca, as coisas aconteciam. Eles tinham algo que os separava da multidão, que era o Espírito do Senhor, que estava sobre eles, influenciando em tudo. Essas pessoas comuns faziam coisas bizarras na história.
É só a gente ver Elias e Eliseu, os profetas no Monte Carmelo, Eliseu fazendo milagres, a gente observa. Em Juízes capítulo 6, versículo 13, nós vemos a história de Gideão, um juiz, em que a gente observa que a presença ela faz a gente eliminar algumas coisas. Como assim, pastor? Se Deus estava ali com ele, Jesus não causa coisas ruins. É fato, Jesus não causava coisas ruins. Mas a presença de Deus, ela nos equipa e nos dá autoridade para a missão e o poder para lidar com as coisas ruins que nos acontecem no dia a dia. A palavra do Senhor diz: tende bom ânimo, pois eu estarei convosco, e você venceu o mundo. A gente precisa usar dessa presença maravilhosa para que Deus nos capacite, para que possamos vencer o dia mau, vencer as obras da carne, vencer as obras do Espírito. Do Espírito, não, as obras da carne, para que sejamos cheios dessa presença. Observa que quando os 12 espias foram ver a terra, 10 vieram com relato de falência, de fracasso. Mas observe que Josué e Caleb ficaram encorajados quando olharam o inimigo. Ou seja, quando a presença de Deus nos capacita, nós olhamos os desafios e nos é preenchido de força e coragem. É tão notório que Deus não nos deu um espírito de medo e nem de covardia, mas de intrepidez. E é interessante porque quando essa presença em nossas vidas ela é valorizada, nós cuidamos dessa presença, o Senhor está nos dizendo: está com medo? Vai na direção daquele que você tem medo. Vamos olhar para a história de Davi. Davi olhou para Golias e disse: eu não vou contra você contra armas ou espadas, mas eu vou contra você com o poder e no nome do Senhor dos Exércitos. Receba hoje essa palavra. Olhe para o seu desafio, olhe para o seu medo e diga a esse medo: eu vou na tua direção, no poder daquele que está sobre todos e sobre todas, Jesus Cristo. A presença dele vale mais. Que Deus abençoe. Paz e graça.